em 1996, no ano 2000 e em 2004. Durante o primeiro mandato, assumiu a Secretaria do Esporte e Turismo do Paraná. Em 2006, foi eleito deputado estadual, reeleito em 2010 e 2014. Presidiu ainda a Comissão de Saúde da Assembleia naquele momento. Em 2018, foi eleito deputado federal, pediu licença para assumir a Secretaria de Justiça do Paraná e em 2022 voltou ao cargo de deputado estadual, segue na Assembleia, mas agora nesse momento também da carreira política, é mais uma vez candidato à Prefeitura de Curitiba. Deputado, candidato, seja muito bem-vindo à CBN, é um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, Joyce. Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da CBN. É uma alegria estar aqui, até porque eu também acompanho muito o trabalho de vocês e no meu carro a CBN sempre está sintonizada. Muito obrigada, deputada. A gente também fica feliz com isso. O senhor foi candidato à Prefeitura de Curitiba em 2016, foi até o segundo turno. Em 2020 chegou a cogitar, mas o governador Ratinho Júnior pediu para que o senhor ficasse no governo. O que muda hoje, no seu contexto, nessa candidatura atual, em relação às suas outras campanhas? Olha, Joyce, eu fui candidato a prefeito de Curitiba até hoje apenas uma vez. As pesquisas até a semana que antecedia a eleição me colocavam em quarto lugar entre todos os candidatos. No dia da eleição, quando as urnas foram abertas, eu estava no segundo turno. O Gustavo Fruit, que é uma pessoa que eu respeito muito e era o prefeito, ficou fora do segundo turno e fomos para o segundo turno, o prefeito Rafael Greca e eu. Na época, na última semana, montaram um grande esquema de fake news. Nós não conhecíamos ainda esses artifícios que eram novos no Brasil e o prefeito acabou tendo uma vitória sobre mim por uma pequena vantagem. Aliás, falando sobre fake news, eu quero já alertar os ouvintes de que tenho informações de que a campanha do candidato da máquina já está contratando profissionais para fazerem novamente esse tipo de trabalho. Mas dessa vez nós estamos preparados e quando vierem as fake news, nós vamos representar os autores delas, não apenas na justiça eleitoral, mas também na justiça criminal. Montamos um grande time de advogados e não vamos mais admitir que esse tipo de mentiras seja propagado em Curitiba. Dessa vez, nós vamos jogar duro, vamos jogar pesado contra as fake news. Dito isso, e respondendo a tua pergunta, eu fui convidado na última eleição pelo governador Ratinho Júnior para permanecer secretário de Justiça, Família e Trabalho. Eu queria disputar a eleição de prefeito, mas nós estávamos em época de pandemia e o governador me fez um apelo irrecusável. Ele me disse: Ney, tem dois candidatos que são os mais importantes no meu governo nesse momento. O Beto Preto, que é o candidato de saúde, o secretário da saúde, e que é o responsável por cuidar para que não falte nenhum respirador para os pacientes que estão se tratando da Covid-19, e você que vai ser o responsável por não permitir que nenhum paranaense passe fome durante esse período de pandemia, porque nós vamos ter que fazer muitos fechamentos. E eu não quero ninguém passando fome no Paraná. Eu achei justo o apelo do governador Ratinho, atendi, fiquei na secretaria, consegui cumprir com louvor a missão que ele determinou para mim. Fizemos o cartão Comida Boa para proteção alimentar, para segurança alimentar dos paranaenses. Só em Curitiba foram mais de 90 mil pessoas atendidas. Além disso, fizemos dezenas de campanhas de arrecadação de cestas básicas, não só através do Estado, mas através também do Instituto Dr. Ney Leprevot, que na época era presidido pela minha mulher Karina. A minha casa tornou-se um verdadeiro quartel-general de arrecadação de alimentos. Nós fomos a praticamente todas as grandes comunidades carentes
de Curitiba entregar alimentos para as pessoas que estavam passando fome durante a pandemia, e também fizemos, pelo governo do estado, contratações de cestas básicas para as APAES. Nós, com a ajuda da Defesa Civil, com a ajuda do Corpo de Bombeiros, com a ajuda do Exército, entregamos cestas básicas para mais de 90 mil alunos das APAES, que tinham a sua principal refeição do dia dentro da APAE e que estavam sem alimentos nesse momento, porque as aulas foram suspensas. Fizemos também, junto com a Secretaria de Educação, a entrega de alimentos em todas as escolas do Paraná. A merenda escolar continuou sendo fornecida durante o período de pandemia. Cuidamos bem dos idosos, compramos EPIs para todas as instituições de longa permanência. Lembro-me que uma das entidades que mais recebeu EPIs, que eram os equipamentos para proteção das pessoas, as luvas, sim, as máscaras, foi o Asilo São Vicente, presidido pelo padre José Aparecido Pinto, e depois fizemos a retomada pós-pandemia. Na retomada, nós fizemos o cartão futuro para o primeiro emprego dos adolescentes e jovens, fizemos parcerias fortes com a FIEP, por exemplo, e através das carretas do conhecimento, que são carretas salas de aula, promovemos a requalificação profissional de milhares de trabalhadores no interior do Paraná. Inauguramos 180 postos de atendimento das agências do trabalhador em diversos municípios do interior do estado e conseguimos estabelecer no Paraná o maior salário mínimo regional do Paraná, através do diálogo construtivo entre empregados e empregadores. Para que você tenha ideia, Joyce, quando eu deixei, por força da lei, o governo do Ratinho Júnior para retomar o meu mandato de deputado federal lá em Brasília, a gente já tinha colocado o Paraná em primeiro lugar do Brasil em empregos com carteira assinada através das agências do trabalhador. E você sabe que o emprego com carteira assinada é o melhor de todos os programas sociais. Porque quem tem o emprego com carteira assinada não depende de assistencialismo do poder público, não depende de cestas básicas fornecidas por políticos corruptos em época de eleição, e tem a tranquilidade para colocar, Joyce, o leite, o pão, o arroz, o feijão na mesa da sua família. Então já vou perguntar para o senhor justamente, e tranquilo, vamos lá. Eu vou perguntar justamente para o senhor como gerar esses empregos na cidade. O que no seu plano de governo está previsto para incentivar a geração de empregos, para incentivar o aumento de renda, e isso como está ligado, no seu entender, também no aspecto social aqui da cidade? Olha, Joyce, se tem alguém que sabe gerar emprego, sou eu. E eu aprendi muito com o Ratinho Júnior nesse aspecto. Nós vamos ter que fazer uma revolução nesse setor em Curitiba. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que o problema hoje não é falta de empregos na cidade, é a falta de bons empregos, de empregos que remunerem bem. Eu deixei a secretaria com uma média de 9 mil empregos, 10 mil empregos, sendo abertos toda segunda-feira nas agências do trabalhador. Aqui de Curitiba só, na agência do Trabalhador Central e na que existem nas regionais da prefeitura, nas que existem. Hoje nós já estamos com uma média de 11 mil empregos abertos toda semana. O que está acontecendo? A prefeitura está investindo muito pouco em requalificação dos trabalhadores. Hoje existem novas modalidades de empresas que pedem
um trabalhador qualificado para atender a demanda existente no mercado. Muitas pessoas que poderiam ter um emprego não estão conseguindo emprego porque não sabem fazer um currículo, porque têm dificuldades de se expressar. Nós queremos pôr aula de oratória para as pessoas, tem dificuldades de inteligência emocional. Eu quero colocar nas escolas da rede pública treinamento de oratória, de inteligência emocional, de empreendedorismo. Tudo isso está fazendo falta para as pessoas. Então, o trabalhador hoje não está conseguindo preencher a demanda de empregos. Eu tenho amigos que têm restaurantes, eles têm dificuldades para conseguir garçons. Eu vou chamar o SESC, o SENAP, a FIEP, a Associação Comercial, o CIEE, e vou fazer parcerias para qualificação profissional. Não só dos trabalhadores mais jovens, mas também de pessoas com mais de 60 anos de idade que querem voltar a trabalhar, que não aguentam mais ficar em casa. Tem pessoas que se aposentam e que vão pescar, vão passear, vão cuidar dos netos. Tem senhoras que se aposentam e vão jogar bingo na igreja, vão dançar o bailinho. Mas eu conheço muitos amigos, senhores, com mais de 65 anos de idade, que estão ficando em casa, vendo televisão, ou que vão, no final da tarde, tomar cerveja no barzinho e estão estragando a sua saúde. E eles querem voltar a trabalhar. Nós vamos fazer os multirões da empregabilidade para o adolescente, para o jovem e para a pessoa com mais de 60 anos de idade. Tem uma outra coisa importante que eu fiz como secretário, que é os 60 mais e daí, que é treinar pessoas com mais de 60 anos de idade para aprenderem a lidar com os instrumentos digitais. Isso ajuda muito também, hoje em dia, na hora de conseguir um emprego. Mas, além disso, na sexta-feira, eu estive em um lugar chamado Gerar. É um instituto que coloca no mercado jovens aprendizes e também estagiários. Um jovem aprendiz chega a ganhar de R$ 1.000 a R$ 1.300 e já é permitido que as empresas, isso a lei autoriza, que as empresas contratem jovens aprendizes com mais de 14 anos de idade. Ele vai trabalhar 4 horas por dia e vai atuar em vários segmentos da empresa para aprender diversas profissões. Eu vou estimular a contratação de jovens aprendizes e vou dar descontos em impostos municipais para as empresas que atingirem a meta de contratações de jovens aprendizes, de estagiários e de pessoas com mais de 60 anos de idade. Tem alguns supermercados aqui em Curitiba, Joyce, que já aprenderam que contratando pessoas com mais de 60 anos, elas têm mentores, têm pessoas experientes, com mais vivência, com mais traquejo social para orientar os jovens. Você pode ter uma equipe lá de 8 jovens com um mentor com mais de 60 anos. Quem contratar jovem aprendiz, estagiário e pessoas com mais de 60 vai receber descontos nos impostos municipais. Nós vamos fazer só mais uma pergunta para fechar esse primeiro bloco de entrevista com o candidato Ney Leprevaux, candidato à Prefeitura de Curitiba pela União Brasil, e ainda no setor da economia. O senhor também defende que o IPTU, por exemplo, seja reduzido para comerciantes que queiram manter estabelecimentos até mais tarde, inclusive no centro, né? Que tipo de redução seria essa? O senhor prevê mais incentivos também para empresas e até mesmo para o comércio, que foram um dos setores afetados aí na pandemia e que foram duramente, né, afetados, que ainda precisam de muito fôlego, né, para essa retomada? Olha, na quinta-feira passada eu tive um jantar com empresários dos mais variados segmentos. Pude ouvi-los. Gente da área do turismo, da gastronomia, da construção civil.
e a reclamação é geral. A prefeitura, ela burocratizou demais os serviços públicos. Por exemplo, para conceder um alvará, chegam a levar às vezes 10 meses, às vezes 1 ano, até mais. Eu penso que a prefeitura tem que aprender a dizer não. O tempo do empresário é precioso. Se ela não pode dar o alvará, ela que dê a resposta em 60 dias. Eles ficam enrolando, ficam atrapalhando a vida de quem quer empreender, gerar arrecadação para o município, gerar empregos. O vice-prefeito, que agora é candidato a prefeito, em uma das vezes em que o Rafael Greca viajou e ele assumiu a prefeitura, assinou um decreto para mandar multar empresários que colocam um determinado tipo de publicidade nos seus estabelecimentos. É inadmissível que a prefeitura municipal trate os comerciantes, os donos de restaurantes, os empreendedores, as pessoas da construção civil, enfim, todo mundo que tem um comércio como se fosse inimigo. Eles estão até acabando com as guias rebaixadas nos comércios de Curitiba. É difícil um comerciante na cidade que não tenha sido multado pela prefeitura, porque o grande objetivo da atual gestão é arrecadar cada vez mais. Só para que você tenha ideia, eles têm já uma previsão orçamentária, e claro que eu fico feliz com isso, porque eles vão deixar um valor estimado em caixa que permitirá que eu invista muito em saúde, educação e segurança, de 14 bilhões de reais para o ano que vem. Eu não vou tratar empresário como inimigo. O meu adversário, o candidato da máquina pública, chegou no debate da Band acompanhado da ex-secretária de saúde, que ia na televisão e falava mal dos comerciantes durante a pandemia como se eles fossem bandidos. Ela agredia aquelas pessoas. Ao lado dele, mandando e desmandando, estava o atual secretário de Finanças, que é um menino que eu gosto muito, o Cristiano Holtz, mas que segue ordem do Dr. Giovanni e aumenta o IPTU todo ano em Curitiba. Ninguém aguenta mais. E ao lado desses dois estava o secretário de governo, que é o Jamur, um cara muito inteligente, que conhece bem a estrutura da prefeitura, mas que trava o alvará de todo mundo. Quem quer empreender em Curitiba hoje é maltratado. A cidade ficou parada nesse aspecto, Joyce. Eu vou retomar a Curitiba criativa, progressista, inovadora do Jaime Lerner. Todo empresário, todo comerciante, todo profissional liberal que quiser empreender com honestidade na nossa cidade, eu vou enxergar como aliado da prefeitura e não como inimigo, como faz a atual gestão municipal. Vamos encerrar esse primeiro bloco de entrevista com o candidato Nele Prevot. Ele é candidato à Prefeitura de Curitiba pela União Brasil. Nós vamos ter mais 2 blocos mais curtos, mas dentro aqui do CBN Curitiba, primeira edição, para falar de outros assuntos. O próximo bloco nós vamos tratar muito de trânsito, mobilidade e transporte coletivo. Mais um bloco de entrevista com o candidato à Prefeitura de Curitiba, Nele Prevot, pela União Brasil. E neste bloco vamos falar mais de mobilidade, de trânsito, de transporte coletivo. Candidato, o senhor falou já em algum outro momento também, ao longo desse ano, o senhor vem questionando a operação dos radares aqui em Curitiba. O senhor pretende mudar a quantidade de radares, o funcionamento deles? O que o senhor pensa caso seja eleito? Joyce, só antes de responder, permita que eu peça desculpas pela minha voz, mas Curitiba hoje tem 322 favelas. As pessoas aqui não enxergam essas favelas, porque aqui não é Rio de Janeiro, né? O crescimento das favelas não é vertical, nós não temos morros. Mas eu tenho ido visitar essas favelas e na semana passada, com a secura do clima, havia muita poeira. Então eu estou com a rinite alérgica bem atacada, minha voz está prejudicada aqui, mas eu vou tentar responder tudo até o fim.
Sobre os radares, eu não sou contra radar eletrônico, embora eu ache que a lombada eletrônica é um equipamento para medir a velocidade muito mais honesto, muito mais transparente do que o radar eletrônico. Existe uma lei, quando começaram a implantar os radares, na época do Cássio Taniguchi, que foi um bom prefeito de Curitiba, que estabelecia, uma lei de minha autoria, que estabelecia que deveria haver sinalização com também trepidação horizontal nas vias públicas que têm radares. Sim. A prefeitura não está cumprindo essa lei. Ela retirou isso, porque a prefeitura quer arrecadar com os radares. Os radares não estão aí para evitar mortes no trânsito. Quem mata no trânsito não é a senhorinha que vai buscar o neto na escola e que é multada pelo radar porque está distraída, porque confundem essa senhorinha. Eles colocam numa mesma via pública um radar em que a velocidade máxima permitida é 30, aí aumentam para 60, voltam para 40, daí põe 50. Eu vou padronizar a velocidade em todas as vias públicas. Se é uma via de 40, é inteira 40. Se é de 60, é inteira 60. Não vai ter radar pegadinha na minha gestão. Não vai ter radar arapuca. O que eles querem é arrecadar e é beneficiar as empresas de radar. A população tem isso muito claro na cabeça. Agora, nós temos que cuidar para que os acidentes de trânsito em Curitiba não aumentem. Onde não for possível ter radar, tem que ter a lombada eletrônica, porque essa todo mundo está vendo. Essa não admite a pegadinha que a atual gestão gosta de fazer. Um outro dado importante, só no ano passado a prefeitura arrecadou mais de 220 milhões de reais com multas de trânsito em Curitiba. Sabe quanto disso eles investiram em educação, em conscientização de motoristas e pedestres? Menos de 2%, Joyce. Sabe quanto disso eles investiram para recuperação, reabilitação de pessoas que ficam praticamente deficientes, às vezes até por causa de um acidente de trânsito? Nada, absolutamente zero. Eu vou pegar o dinheiro da arrecadação com radares que não serão pegadinhas e vou investir na educação para o trânsito, na prevenção de acidentes e na reabilitação dos pacientes vítimas do trânsito. Mas tem mais uma outra coisa. O trânsito de Curitiba hoje mata muito, muito mesmo. É triste. Se você lê as páginas policiais, e você como uma jornalista muito bem informada que eu tenho certeza que lê, você vai ver que morre um monte de gente no trânsito nos finais de semana em Curitiba. O que eu vou fazer? Eu vou ter aqui a polícia da cidade. Eu vou transformar a guarda municipal em polícia da cidade. Todas as capitais evoluídas do mundo têm uma polícia que é gerenciada pelo prefeito. Nova York, a cidade de Nova York, estava afundada no crime. Aí veio o Rudolph Giuliani, que foi prefeito lá, colocou a polícia para trabalhar, uma polícia do município, e resolveu, na época, o problema da violência em Nova York. Eu vou ter a polícia da cidade. Vou equipar a guarda municipal, vou aumentar o efetivo da guarda, vou remunerar melhor os guardas, e eles vão deixar de ser cuidadores de patrimônio público, de prédios públicos, para cuidar do prédio da prefeitura, do prédio da Fundação Cultural. Eu não preciso ficar tomando tempo de um guarda municipal. Eu coloco uma empresa de vigilância privada lá. A polícia da cidade vai ajudar na prevenção e no combate ao crime. Nós vamos ter 75 módulos móveis já no primeiro ano de gestão em todos os bairros da cidade. E vamos ter mais 10 módulos fixos da Guarda Municipal no primeiro ano de gestão. A polícia da cidade vai estar nas 10 regionais de Curitiba. E de madrugada,
nós vamos, inclusive, com o setor de inteligência que eu vou criar, prender, colocar na cadeia quem for pego fazendo rachas de trânsito embriagado nesta cidade. Todo mundo sabe que tem rachas de madrugada em Curitiba. E a prefeitura o que faz? Não ajuda a PM. A nossa polícia militar é a melhor polícia militar do Brasil. É uma polícia eficiente, que faz um trabalho humanizado. Mas o prefeito e o vice preferem deixar toda a responsabilidade para o governo do estado, porque a lei permite que eles façam isso. É muito fácil cruzar os braços e dizer, olha, segurança não é comigo. A segurança vai ser, a partir do ano que vem, responsabilidade também do prefeito. E eu, além de criar a polícia da cidade, vou colocar reconhecimento facial nos ônibus, porque as mulheres de Curitiba estão sendo molestadas dentro dos ônibus. E vou usar câmeras, vou usar inteligência, vou usar tecnologia para combater o crime, junto com esse grande efetivo que eu vou ter da polícia da cidade. Eu fui secretário de Justiça do Ratinho Júnior, minha querida amiga Joyce. Eu aprendi bastante sobre segurança. Eu ia com a polícia fazer as blitz da Força Tarefa Infância Segura que eu criei. Curitiba vai ser, pode anotar e me cobrem daqui a 4 anos. Curitiba vai ser a capital mais segura da América do Sul na minha gestão. Candidato, como a gente tem mais 3 a 4 minutos nesse bloco, eu vou fazer mais uma pergunta do transporte para a gente fechar depois mais para o último bloco de entrevistas por aqui. Sobre metrô, o senhor já declarou que não vai propor um metrô para Curitiba. Não. Por que dessa escolha e, na sua opinião, qual é a melhor escolha para o transporte coletivo da cidade? Olha, em primeiro lugar, metrô é lenda. Candidato que aparece prometendo metrô aqui em Curitiba está ludibriando o povo. Eu já vi muita gente se eleger aqui prometendo metrô e nenhum deles fez. Não fez por quê? Porque sai muito caro. Mesmo que pegue dinheiro do governo federal, é muito caro fazer metrô em Curitiba, porque o nosso subterrâneo está repleto de rios. Curitiba está em cima de um rio, de vários rios. Então, a engenharia possibilita que se faça o metrô? Possibilita, claro, mas é muito caro. Essas escavações prejudicariam ainda mais o nosso trânsito, que já está caótico, é um dos piores trânsitos do Brasil. Fazer o metrô aqui seria um problema seríssimo também, porque essas escavações deixariam por 4, 5 anos centenas e centenas de lojas fechadas. Eu vou investir em uma nova frota de transporte coletivo. O prefeito e o vice colocam no Instagram que fizeram ônibus elétricos em Curitiba. Conversa fiada. Se eu não me engano, não tem nem 3 ônibus elétricos circulando ainda. Eu vou fazer ônibus elétricos. Eu vou modernizar o BRT, que foi concebido pelo Jaime Lerner, fazendo algumas trincheiras para que ele possa chegar com mais velocidade nos bairros, e em cima dessas trincheiras eu vou fazer jardins, vou fazer pequenos parques para as crianças poderem brincar, com parquinhos modernos. Vou colocar também academias ao ar livre, né? Que as pessoas chamam popularmente de estica-velho, né? Eu vou encher de estica-velho porque eu quero ver as pessoas idosas se exercitando bastante. A gente vai cuidar da saúde das pessoas idosas. E eu vou fazer essas trincheiras para o BRT funcionar melhor. E Joyce, eu estou estudando ainda um projeto, depois na próxima entrevista eu vou contar com mais detalhes para você, que é a linha Parque. Essa linha Parque, se eu conseguir fazer, e eu vou ter a resposta daqui uns 15 dias, vai ser a maior novidade do Brasil, a maior inovação do Brasil em termos de transporte coletivo. Agora, primeira coisa que tem que ser feita olha aqui, ó, saindo na televisão, aumenta a quantidade de atropelamentos em Curitiba. Acabei de falar isso. Vai ter a fiscalização. Isso aí nós vamos resolver. Mas, Joyce, essa linha Parque, se der certo, vai ser um espetáculo. E nós temos que renovar a frota do transporte coletivo.
Tem ônibus aí que está caindo de podre. Eu vou renovar a frota. Mais um bloco, então, de entrevista com o candidato Neyley Prévost, candidato à Prefeitura de Curitiba pela União Brasil. Nós temos o nosso último bloco, também de cerca de 10 minutos, e vamos falar mais sobre questões sociais e também o centro da cidade. Então, daqui a pouco, mais sobre esses assuntos com o candidato Neyley Prévost. Este é o último bloco de entrevistas com o candidato à Prefeitura de Curitiba, Neyley Prévost, e neste bloco de 10 minutos nós vamos falar mais sobre o centro da cidade e também sobre aspectos sociais da capital paranaense. Sobre o centro, é algo que também a gente vê muito das notícias, candidato, da criminalidade, também da questão de um resgate do centro sendo necessário. O que o senhor prevê para esse ponto tão importante da cidade? Esse é um dos motivos. O meu mandato, Joyce, de deputado estadual vai até janeiro de 2027. Deputado estadual aqui no Paraná ganha bem pra caramba. E além de tudo isso, não é pelo que ganha, é pelo que a gente faz. Deputado estadual faz um trabalho bacana, se quiser, sabe? A gente faz parceria com o governo, consegue ajudar muitos hospitais. Eu consegui emendas para o Hospital Erastinho, para o Pequeno Príncipe, para a Santa Casa, para o Hospital Cajuru, para o Hospital Angelina Caron. É bom ser deputado estadual no Paraná, é uma tarefa que gratifica muito a gente porque dá para ajudar muitas pessoas. Um dos motivos que me fez querer ser candidato a prefeito é enxergar que Curitiba está se dividindo entre a cidade dos que não comem, dos que não têm hospital, dos que não têm creche para os seus filhos, dos que não têm casa para morar, dos que não têm tratamento médico e a cidade dos que não dormem. Não dormem porque estão ficando com medo dos que não comem. Os que não comem estão indo morar na rua, estão sendo cooptados pelo tráfico de drogas. É evidente que existe uma máquina criminosa que ganha muito dinheiro com essa Cracolândia que se transformou na gestão do atual prefeito, o centro de Curitiba. Todo mundo sabe onde está sendo vendida a droga no centro da cidade. Todo mundo sabe, por exemplo, que na rua Trajano Reis vendem qualquer tipo de droga que a pessoa deseje e ninguém da prefeitura faz nada para resolver isso. Eu vou criar a polícia da cidade e a polícia da cidade vai lá prender o traficante, porque lugar de quem enriquece vendendo substâncias ilegais para viciar o adolescente, o jovem, é na cadeia. Lugar de traficante é na cadeia. Agora, a pessoa que é usuária de drogas, ela tem que receber tratamento. Sabe por que não tem tratamento em Curitiba? Porque não investem na saúde mental das pessoas. A nossa cidade tem aproximadamente 1.770.000 habitantes, mais que isso já. Sabe quantos leitos psiquiátricos tem em Curitiba para atender a rede pública municipal de saúde? Apenas 115. Então é por isso que não tem internamento para essas pessoas que ficam na rua consumindo crack. Eles não internam, eles não têm interesse. Hoje a lei permite o chamado internamento involuntário. Se mandarem assistente social da FAS lá no centro, tiver um cadastramento dos moradores de rua, com o nome de cada um deles, o endereço da família, o nome do pai, da mãe, da esposa, eles podem ir, a prefeitura pode ir na casa dessas pessoas, pegar a assinatura de um familiar, leva essa pessoa até um psiquiatra responsável, pega o laudo do psiquiatra e pode internar, se for o caso. Claro que não é todo o tratamento de droga que tem que internar, mas o crack é uma droga mais pesada, mais viciante. Então, para a pessoa desintoxicar, ela tem que ficar um período internada. Eles não fazem isso porque eles não têm leitos e não querem ter, não sei por que motivo, preferem gastar em outras coisas. Eu vou fazer os Cristos, que são centros de reabilitação, inclusão, resgate e saúde e também trabalho e organização
para moradores de rua. Com os cristos, a gente vai pegar o morador de rua que é dependente de crack, vai dar tratamento com internação. Para o que é dependente de outras drogas mais leves, o tratamento centro-dia, com psicólogos e psiquiatras. Para aquele que é desempregado, a gente vai fazer curso de qualificação profissional. Para o morador de rua, que está na rua porque perdeu a casa na pandemia, a gente vai fazer o aluguel social e vai investir em moradia popular digna para ele. E a gente vai também pegar e prender aqueles que são foragidos do sistema penitenciário e que se misturam no meio dos moradores de rua para não serem encontrados pela polícia. Então, cada caso vai ser tratado da maneira adequada. Eu vou enfrentar esse problema pessoalmente, com muito humanismo, com muita solidariedade, mas com muita firmeza para garantir a lei e a ordem em Curitiba. A Cracolândia, que o prefeito e o seu vice Pimentel estão deixando aumentar aqui em Curitiba, eu vou combater. Eu não vou deixar Curitiba virar uma São Paulo, não. Aqui vai ter pulso firme para botar ordem nessa bagunça que estão deixando. Uma última pergunta, candidato, até para depois temos 5 minutos para o senhor dar o seu recado final. O senhor criticou o despejo de famílias da ocupação Tiradentes 2 na cidade industrial. Então eu pergunto ao senhor quais são as suas propostas para habitação e como resolver, ou pelo menos minimizar o déficit habitacional da cidade. Em primeiro lugar, é importante dizer que ninguém deve invadir terrenos privados. O direito à propriedade, assim como o direito à vida, o direito à privacidade, o direito à liberdade de expressão, estão assegurados no artigo 5º da Constituição Federal. Agora, no caso da Tiradentes, foi uma desocupação extremamente desumana, porque foi na manhã congelada de um dia terrivelmente frio de Curitiba. Aquelas pessoas, quando você faz a desocupação, já tinham que ser encaminhadas imediatamente para locais que estivessem estabelecidos através de aluguel social. Então, eu entendo que faltou solidariedade humana. E mais, o terreno da Tiradentes 2 é um terreno que não pertence a uma pessoa física particular ou a uma empresa privada de Curitiba. Pertence a um aterro sanitário irregular, ilegal, da Essences, que é uma empresa francesa e que está colocado em frente à estação do Passaúna, em frente um lixão, em frente a uma estação de tratamento de água. E a prefeitura não faz nada. Tem que investigar quem é conivente com a permanência desse aterro da Essences na SIC, que é o maior bairro de Curitiba. Dentro de um bairro populoso, não é lugar de ter lixão. Estão colocando em risco a saúde das crianças da SIC. Nós vamos investir em moradias populares, em aluguel social e vamos fazer a Coab voltar a funcionar, até porque tem muita linha de crédito, muito financiamento de bancos internacionais e do governo federal para isso. Última, então, pergunta, na verdade, é um seu recado para o eleitor, ouvinte da CBN, nesses 2 minutos finais, candidato. Olha, eu entendo que essa eleição não é uma eleição sobre julgar o trabalho do prefeito Rafael Greca. O prefeito Rafael Greca tornou-se uma figura popular nas redes sociais e hoje ele é muito querido pela maioria dos curitibanos. Eu admito que o prefeito Greca, sem a ajuda do vice, que estava ocupado em fazer política, fez um bom trabalho de zeladoria urbana na cidade. Deixou Curitiba mais bonita. Só que os curitibanos, como a cidade estava muito feia antes, aprenderam a se conformar também com patamares pouco elevados. Os bairros da região central estão bem cuidados, mas os bairros da periferia não têm a mesma qualidade de serviços públicos. Eu quero levar
serviços públicos de qualidade para a cidade inteira, Joyce. Eu entendo que Curitiba pode mais. Curitiba precisa resgatar a capacidade de ousar. E essa eleição é sobre como os curitibanos querem que seja investido o dinheiro que é deles. O dinheiro não é público. O dinheiro é da população que paga impostos. Curitiba vai ter 14 bilhões para gastar para o bem do cidadão a partir de 2025. Quem quer que esse dinheiro seja investido na saúde, na construção do PAI, por exemplo, que é o pronto atendimento infantil, para que nenhuma criança fique sem pediatra, quem quer que esse dinheiro seja investido para zerar a fila de 200 mil exames e consultas que estão em atraso, quem quer que esse dinheiro seja investido para não deixar nenhuma criança fora das creches, dos CMEs. Hoje tem 9.500 crianças esperando vagas de creche em Curitiba. Quem quer que esse dinheiro seja investido para melhorar a segurança, o transporte coletivo, vota NEI, vota 44. Agora é NEI, agora é você, agora somos todos nós por amor a Curitiba. Candidato, muito obrigada por ter aceitado o convite da CBN. Eu que agradeço, adorei estar com você e com os teus ouvintes. Muito obrigado, Joyce. Obrigado a todos que tiveram a paciência de nos ouvir até agora. Muito obrigada, candidato à prefeitura pelo União Brasil, Neyley Prevot. Abriu essa série de entrevistas com os candidatos. Vamos disponibilizar também as entrevistas, trechos dessas entrevistas no cbncuritiba.com.br e nas nossas redes sociais. CBN, a rádio que toca notícia.